Você já se perguntou como conseguimos prever o comportamento de um sistema sem conhecer suas equações físicas? No vídeo de hoje, vamos falar sobre a modelagem empírica ou identificação de sistema, que é uma abordagem poderosa quando não temos acesso às leis físicas do processo ou quando o sistema é muito complexo. Ao contrário da modelagem fenomenológica, que exige conhecimento profundo, a modelagem empírica aprende diretamente com os dados, como uma caixa preta que observa o comportamento e aprende a limitá-lo. Contextualizei um pouco sobre o que é, mas ao longo desse vídeo também falaremos sobre os fundamentos de sistemas dinâmicos. Antes de modelar, precisamos entender o que é o sistema dinâmico, sistema que muda com o tempo em respostas às entradas. Vamos ver como ele pode ser representado e classificado. Também veremos a identificação de sistemas. Aqui entramos no processo de identificação, como coletamos os dados, como escolhemos os modelos e ajustamos os seus parâmetros para que ele represente o sistema real com precisão. Também veremos sinais de excitação. Para identificar um sistema, precisamos aplicar sinais de entrada e observar a resposta. Vamos conhecer os principais tipos: pulso, onda quebrada e o PRBS, cada um com suas vantagens. E por último, os critérios de qualidade. Por fim, avaliamos se o modelo é bom, usamos critérios como erro quadrático médio, A e C, B e C, para medir o desempenho e evitar modelos mais simples ou complexos demais. Aqui temos o conceito central da nossa abordagem, a modelagem empírica. Esse tipo de modelagem é muito útil quando queremos simular o sistema, prever seu comportamento futuro ou até mesmo projetar controladores, como PNID ou adaptativos. Como mostra a imagem da caixa preta, nós observamos a entrada e a saída do sistema e a partir disso construímos um modelo que aprende com esse comportamento, que aprende esse comportamento. Aqui nós vemos três formas de modelar sistemas, organizados de acordo com o nível de conhecimento que temos sobre o processo. Começamos com a modelagem fenomenológica, ou caixa transparente, que é baseada em leis físicas conhecidas. É muito precisa, mas exige conhecimento profundo do sistema. No meio temos a abordagem mista, ou caixa cinza, que combina dados de entrada e saída com parte de conhecimento físico. É uma solução intermediária, útil quando temos informações parciais. E, por fim, a identificação de sistemas, ou caixa preta, que é a base da modelagem empírica. Aqui usamos apenas os dados de entrada e saída para construir o modelo, sem precisar conhecer as equações internas do sistema, como falei anteriormente. Essa abordagem ela é ideal para sistemas complexos ou mal compreendidos, e é justamente o foco do nosso trabalho. A imagem apresenta um exemplo de modelagem fenomenológica. Apresenta equações diferenciais parciais que descrevem a transferência de calor em um sistema com geometria variável, equações que envolvem derivadas espaciais de temperatura, propriedades físicas como área da seção transversal, área superficial, coeficientes de troca térmica e condutividade térmica, testes para obtenção de parâmetros, modelos matemáticos linearizados, tudo isso com transparência total sobre o funcionamento interno do sistema. Agora vamos falar da famosa caixa cinza, a abordagem mista. Sabe quando você conhece um pouco do sistema, mas não tudo? Tipo, você sabe que tem calor sendo transferido, mas não tem todas as equações? E é aí que entra essa abordagem. A modelagem mista junta o melhor dos dois mundos, um pouco de física e um pouco de dados reais. Você usa uma equação simplificada, talvez uma lei de Newton, uma equação de balanço, e depois ajusta os parâmetros com dados experimentais. É como ter um mapa incompleto e usar o GPS para preencher o resto. Essa abordagem é super útil quando você tem conhecimento parcial do processo, mas quer um modelo mais confiável do que uma simples caixa preta, flexível, prática e inteligente. Olha só esse exemplo incrível da aplicação da modelagem caixa cinza. Um sistema de controle para helicópteros operando em ambientes internos. Aqui, a gente não depende só de dados ou só de físicas. Usamos os dois juntos. O sistema começa com um planejamento de movimento que define onde o helicóptero deve ir com base em um mapa e requisitos de desempenho.
Os Depois entra o controlador, que recebe informações do modelo dinâmico, do operador e dos estados de referência. Ele calcula os sinais de controle para manter o voo estável e preciso. A modelagem dinâmica é o coração da caixa cinza. Ela usa conhecimento físico do sistema, como massa, aerodinâmica, resposta dos motores, e combina isso com os dados reais para estimar os estados do helicóptero. E tem mais: sensores diversos alimentam o módulo de fusão, que melhora a localização do helicóptero, por exemplo, mesmo com ruído ou com interferência. Qual o resultado disso? Um sistema robusto, adaptável e inteligente. Tudo isso graças à flexibilidade da modelagem mista. Aqui, agora sim, vamos direto ao ponto. A caixa preta, o coração da modelagem empírica. Aqui a ideia é simples. Não precisamos saber o que tem dentro do sistema. A gente só observa o que entra e o que sai. É como tentar entender uma máquina misteriosa só olhando o botão que você aperta e o que acontece depois. Com dados de entrada e saída, como temperatura e consumo de energia, por exemplo, conseguimos ajustar os modelos que logo mais comentaremos. Reparem só nesse fluxo. A gente começa com a escolha da estrutura do modelo. Aqui, por exemplo, usamos uma função de transferência genérica, uma equação que relaciona entrada e saída sem saber o que tem dentro do sistema. Depois, partimos para a coleta de dados reais. Aplicamos sinais de entrada no sistema e medimos a saída. Nada de abrir a caixa, só abrir o comportamento. Só observar o comportamento. Com esses dados em mãos, vem a mágica. Ajustamos os parâmetros do modelo para que ele se comporte da mesma forma que o sistema real. Agora que entendemos o que é modelagem empírica, vamos dar um passo atrás e olhar para o que estamos tentando modelar: os sistemas dinâmicos. O sistema dinâmico é qualquer sistema que muda com o tempo e muda em resposta a algo que a gente faz com ele. Pode ser um sistema mecânico, como a suspensão de um carro, elétrico, como o circuito RC, ou térmico, como o aquecimento de um forno. Todo sistema dinâmico tem três componentes principais: a entrada, que é o estímulo que aplicamos, a saída, que é o que conseguimos medir, e o estado interno, que representa o que está acontecendo dentro do sistema, mesmo que a gente não consiga ver diretamente. Entender esses elementos é essencial para qualquer tipo de modelagem, seja ela física, mista ou empírica. Esses sistemas dinâmicos, eles podem ser classificados em linear ou não linear. Um sistema linear responde de forma proporcional à entrada. Já o não linear é imprevisível. A resposta depende da interação entre variáveis, e isso pode complicar bastante a modelagem. Depois, temos o determinístico ou o estocástico. O determinístico é aquele que, se você repetir a entrada, sempre terá a mesma saída. Já o estocástico envolve aleatoriedade, como prever o tempo ou o comportamento do mercado. E por fim, contínuo ou discreto. Sistemas contínuos mudam todo o tempo, como a temperatura de um forno. Já os discretos mudam em etapas, como medições feitas a cada segundo por um sensor digital. A gente já entendeu que são sistemas dinâmicos. Agora vamos ver como podemos identificá-los, ou seja, como construir modelos matemáticos a partir de dados reais. Esse processo é chamado de identificação de sistemas e ele é a base da modelagem empírica. Em vez de depender de equações físicas, a gente observa o sistema funcionando, aplica uma entrada, mede a saída e com isso ajusta um modelo que imita esse comportamento. É como ensinar uma máquina a prever o futuro com base no que ela já viu. Agora vamos para as etapas de identificação de sistemas. Tudo começa com o conhecimento a priori. Isso inclui qualquer informação que já temos sobre o sistema, limites físicos, comportamento esperado ou até restrições técnicas. Em seguida, partimos para o experimento. Aqui aplicamos sinais de entrada no sistema e medimos as saídas. É a coleta de dados na prática. Com os dados em mãos, passamos para a escolha do conjunto de modelos. Isso significa decidir qual estrutura vamos usar. Depois, definimos o critério de identificação, ou seja, como vamos medir o quão bom é o modelo. A partir disso, fazemos a seleção do melhor modelo, aquele que melhor representa o comportamento do sistema com base nos dados e no critério escolhido. Mas não para por aí. É essencial validar o modelo.
A gente testa se ele realmente funciona com os dados novos ou em simulações. Se o modelo for válido, ótimo, podemos usá-lo. Se não for, voltamos e revisamos alguma etapa. Talvez os dados estejam ruins, o modelo mal escolhido ou o critério mal definido. Esse ciclo é o que garante que a identificação de sistemas seja confiável, robusta e aplicável na prática. Esse slide reforça o que eu falei anteriormente, mas deixa eu destacar o que realmente importa aqui. Primeiro, sem dados, sem modelo. A coleta de dados é a base de tudo. Depois vem a escolha do modelo e da estrutura, e é aqui onde entra o seu julgamento técnico. Será que o modelo linear resolve? Precisa de função de transferência ou espaço de estados? E por fim, a validação, porque não adianta o modelo funcionar só nos dados de treino, ele precisa prever bem em situações novas. Então, mais do que seguir etapas, identificar o sistema é um processo de decisão e refinamento contínuo. Vamos começar pelos modelos mais simples e populares, o ARX. Esse modelo é como um clássico da modelagem. Ele relaciona a saída do atual do sistema com saídas passadas e entradas passadas. Essa equação mostra exatamente isso, ou seja, o que acontece agora depende do que aconteceu antes. O RX é simples, eficiente e fácil de estimar, mas tem um detalhe importante. Ele assume que o erro é branco, ou seja, sem estrutura. Por isso ele funciona muito bem quando o ruído é pequeno ou aleatório. Mas se o sistema tiver ruídos mais complexos, com padrão ou estrutura, o RX pode não dar conta sozinho. O Armax é uma evolução do ARX. Ele mantém a estrutura básica, mas adiciona um componente importante, o modelo do ruído. Isso significa que, além de considerar as entradas e saídas passadas, ele também leva em conta o comportamento do erro ao longo do tempo. Isso é útil quando o ruído não é aleatório, mas tem alguma estrutura, por exemplo, quando há correlação entre os erros. O Armax é mais preciso que o ARX em ambientes ruidosos, mas também mais complexo de estimar. O output erro, ou erro na saída, separa completamente o sistema do ruído. Ele modela apenas a parte determinística, ou seja, a relação entre entrada e saída, e trata o erro como algo que só afeta a saída, sem interferir no modelo interno. Isso é ótimo quando o sistema é bem comportado e o ruído é apenas o ruído branco na medição. O output erro costuma ser mais preciso que o RX, quando o modelo de sistema é bem definido. Por fim, o mais completo, o Box-Jenks. Esse modelo separa claramente o que é sistema e o que é ruído, e modela os dois com estruturas próprias. É ideal para sistemas com comportamento mais complexo e ruído estruturado. Claro, com mais poder vem mais responsabilidade. O Box-Jenks é o mais difícil de estimar, mas também o mais flexível e preciso quando bem ajustado. Agora, como sabemos como identificar um sistema, vem a pergunta: como a gente provoca esse sistema para ele revelar seu comportamento? A resposta está aqui, nos sinais de excitação. Eles são como perguntas que fazemos aos sistemas, e a forma como ele responde nos ajuda a construir um modelo. Podemos usar um pulso, que é como dar um empurrão rápido e ver o que acontece, ou uma onda quadrada que liga e desliga o sistema repetidamente, testando a sua reação a mudanças bruscas. E o mais poderoso, o PRBS, uma sequência binária pseudo-aleatória. Parece uma bagunça, mas é um sinal super controlado que excita o sistema em várias frequências ao mesmo tempo. A escolha do sinal certo faz toda a diferença na qualidade do modelo que você vai obter. Vamos começar com o mais direto de todos, o sinal de pulso. Ele é exatamente o que parece, um valor alto aplicado por um instante muito curto. A ideia é simples, dar um tranco no sistema e observar como ele reage. Esse tipo de sinal é ótimo porque, em teoria, ele excita todas as frequências do sistema ao mesmo tempo. Por isso é muito usado para obter a chamada resposta ao impulso. A grande vantagem é fácil de entender a aplicação em simulações, mas tem um detalhe: na prática, pode ser difícil gerar um pulso ideal fisicamente, com tempo e intensidade perfeitamente controlados. Mesmo assim, é uma ferramenta poderosa para análise rápida de comportamentos dinâmicos. Agora vamos falar um pouco sobre a onda quadrada. Esse sinal alterna entre dois níveis fixos, por exemplo, 0 e 1, com um período constante.
É como ligar e desligar uma chave repetidamente. O objetivo aqui é provocar o sistema com uma excitação periódica, que é rica em harmônicos. Ou seja, ela estimula o sistema em várias frequências ao mesmo tempo. A grande vantagem da onda quadrada é que ela é fácil de gerar, tanto em simulações quanto em experimentos reais. Mas atenção, se o período for mais escolhido, ela pode não excitar todas as dinâmicas importantes do sistema. Por isso, é um sinal ótimo para testes rápidos e sistemas simples, mas exige cuidado para garantir que o modelo resultante seja realmente representativo. Por fim, vamos falar sobre o PRBS. À primeira vista, ele parece um sinal totalmente aleatório, mas na verdade ele é determinístico e controlado. O objetivo do PRBS é excitar o sistema de forma ampla e eficiente, cobrindo uma grande faixa de frequências. Isso o torna perfeito para a modelagem empírica, porque ele consegue revelar o comportamento do sistema em diferentes condições. Além disso, ele é repetível, ou seja, você pode aplicar o mesmo sinal várias vezes e comparar os resultados com precisão. Mas, atenção, gerar o PRBS de qualidade exige conhecimento, como escolher o comprimento da sequência e a taxa de comutação. Ainda assim, é uma das ferramentas mais eficientes para quem quer extrair o máximo de informação de um sistema real. Beleza, você coletou os dados, escolheu o modelo, ajustou os parâmetros, mas agora vem a pergunta que realmente importa. Esse modelo é bom mesmo? Não basta o modelo parecer funcionar. A gente precisa de critérios objetivos para avaliar a qualidade dele. E é aqui que entram os critérios de qualidade do modelo. Ele nos ajuda a responder perguntas como: o modelo está representando bem o sistema? Ele está simples demais ou complexo demais? Ele generaliza bem como para novos dados? Vamos conhecer agora os principais critérios usados. Cada um deles tem um papel importante na hora de decidir se o modelo está pronto para ser usado ou se precisa de ajustes. O erro quadrático médio mede o quão bem o modelo consegue prever a saída real do sistema. Ele calcula a média dos quadrados das diferenças entre os valores previstos pelo modelo e os valores reais observados. Quanto menor o EQM, melhor o modelo está representando o sistema. Um EQM próximo de zero indica que o modelo está muito próximo da realidade. É especialmente útil para comparar diferentes modelos com os mesmos dados. As vantagens é que é simples de calcular, é intuitivo, mede diretamente o erro de previsão e é muito usado em validação de modelos empíricos. As limitações é que ele é sensível a outliers, erros grandes têm impacto maior e não penaliza os modelos muito complexos, overfitting. Já o AIC é uma ferramenta que busca equilibrar dois aspectos fundamentais na construção de modelos: a qualidade do ajuste e a complexidade do modelo. Ele faz isso penalizando o número de parâmetros utilizados, evitando que modelos excessivamente complexos sejam escolhidos apenas por se ajustarem melhor aos dados. A interpretação é simples. Quanto menor o valor do AIC, melhor o modelo. Isso permite comparar diferentes modelos aplicados aos mesmos dados e escolher aquele que oferece o melhor equilíbrio entre ajuste e simplicidade. No entanto, é importante lembrar que o AIC pode favorecer modelos mais complexos em algumas situações. Por isso, é sempre bom considerar outros critérios e o contexto de análise. Por fim, vamos falar sobre o critério de informação Bayesiano. Ele é bem parecido com o AIC, que a gente viu antes, mas com uma diferença importante. O critério de informação Bayesiano penaliza ainda mais a complexidade do modelo, principalmente quando estamos lidando com grandes conjuntos de dados. Assim, como no AIC, quanto menor o valor do BIC, melhor o modelo. Mas o BIC é mais conservador, ele tende a preferir modelos mais simples, mesmo que eles não se ajustem tão perfeitamente aos dados quanto modelos mais complexos. Isso é ótimo quando a gente quer evitar o overfitting, aquele problema em que o modelo aprende demais os detalhes dos dados de treino e acaba não generalizando bem para novos dados. Então, se você está comparando modelos e quer uma abordagem mais cautelosa, o critério de informação Bayesiano pode ser uma excelente escolha. Agora que avaliamos os modelos com base em critérios de qualidade,
É hora de seguir para os próximos passos. A modelagem empírica não termina na escolha do melhor método, do melhor modelo. Ela continua com a validação, o refinamento e principalmente com a aplicação prática. É nesse momento que o modelo deixa de ser apenas uma representação matemática e passa a gerar valor real, seja em previsões, controle de processos ou otimização de sistemas. Por isso, os próximos passos são validar o modelo com novos dados, refinar a estrutura se necessário, simular e aplicar o modelo em cenários reais e documentar tudo para garantir reprodutibilidade e evolução futura. Com isso, fechamos o ciclo da modelagem empírica. Obrigada por nos acompanhar até aqui. Explore o canal para ver os outros vídeos.